Bem-vindos ao Parlamento. Hoje vamos analisar o sector das pescas nos Açores. O Governo Regional apresentou este mês o plano de reestruturação do sector das pescas. Uma das medidas deste plano é a criação de incentivos para o abandono da atividade. O Governo reservou perto de €500 mil. Segundo o Executivo, a intenção é dar dignidade a quem queira sair da atividade. Vasco Cordeiro, que apresentou o plano na reunião do Conselho Regional de Pescas, defendeu, por outro lado, a necessidade de ser criada uma convenção coletiva de trabalho, uma das medidas há muito pedidas por quem está nesta atividade. É sobre este tema que vamos falar no programa de hoje. São convidados os deputados José Ávila, do Partido Socialista, Paulo Estevão, do PPM, e Jaime Vieira, do PSD. Muito boa noite, muito obrigado por aqui estarem. Antes de começarmos este debate, vamos então ouvir a opinião dos partidos que não estão aqui representados. João Paulo Corvelo, do PCP, Artur Lima, do CDS e António Lima, do Bloco de Esquerda. A representação parlamentar do PCP acha que deviam existir medidas de base e de fundo em relação às pescas. Não é incentivar o abandono da pesca que se resolvem os problemas que a pesca tem. Nós sabemos que existem problemas delicados na pesca, por exemplo, na ilha de São Miguel, que existem muitos pescadores e existe pouca captura, ou então o peixe que capturam é um peixe com baixo valor económico. Nós achamos que temos que valorizar a formação destes pescadores e incentivar estes pescadores, por vezes, não a sair da pesca, mas a fazer uma pesca mais sustentável. Os problemas da pesca não são só na saída dos pescadores, no abandono da pesca. São problemas graves e estruturantes em todas as ilhas, e nas ilhas mais pequenas nota-se perfeitamente isso, que é no escoamento, por exemplo, do pescado, em que os pescadores perdem valorização do seu próprio pescado cada dia que não há lugar para a nossa transportadora aérea, a SATA, poder fazer o transporte deste peixe para fora destas ilhas. Ou seja, o setor da pesca é um setor que atravessa graves e delicadas situações que estamos atentos a elas. Não vemos que se resolva este problema com o apoio e com o abandono e com o incentivo do abandono da pesca, mas é um problema estrutural, visto que a pesca, o setor primário, é o motor da economia a nível regional. Este motor desta economia tem que ser cuidado e não abandonado. Eu julgo que é mais uma falta de visão para o futuro de Vasco Cordeiro e do Governo do Partido Socialista, porque quando se começa a destruir os setores produtivos, algo vai muito mal na nossa região. E é a prova cabal que, ao fim de mais de 20 anos de poder, o Governo não tem ação, não tem planos para o desenvolvimento dos Açores. E, portanto, a solução é reestruturar. Já é reestruturar a agricultura, é reestruturar os transportes, é privatizar a SATA e agora chegou às pescas. E eu pergunto, um pescador com 40 e poucos anos, ou mesmo 50 anos, que tem filhos a estudar, que tem despesas, o que é que vai fazer na vida? Vai-se reformar com 10, 15 ou 20 mil euros? Dá-lhe para quê? O que é que ele vai fazer? Só soube pescar, se aprendeu a pescar com o seu pai, foi pescador toda a vida, o que é que ele vai fazer? E depois é preciso não esquecer que esta frota e este investimento foi planeado pelo Governo do Partido Socialista, é que levaram os pescadores aos maus investimentos, ao mau dimensionamento da frota, como nós denunciamos a seu tempo. E o Partido Socialista e Vasco Cordeiro insistiram nessa questão. E, portanto, isso é a falência do setor é da inteira responsabilidade do Governo do Partido Socialista, e os pescadores são as vítimas. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda tem defendido sempre que, para a sustentabilidade do setor das pescas, para a sustentabilidade da vida das pessoas, dos pescadores principalmente, em primeiro lugar, são necessários contratos de trabalho. É necessário que os pescadores tenham a certeza que no final do mês têm alguma coisa para comer, e é isso que o Governo Regional ainda não conseguiu implementar, não teve a vontade e não teve a força de implementar na região. Há um processo negocial, mas com salários previstos de 150 euros, o que é absolutamente miserável e inaceitável que o Governo Regional dê a mão uma proposta deste tipo. Por outro lado, o Governo Regional o que diz agora é que vai retirar trabalhadores pescadores do setor das pescas. Fazendo o quê?
pagando para não pescar e pagando uma miséria aos armadores e não pagando nada aos pescadores. Ou seja, é uma solução que não tem qualquer consideração por quem a vida toda se dedicou ao setor das pescas e não resolve problema nenhum das pescas, apenas retira pessoas das pescas e imputando o custo da solução a quem toda a vida trabalhou, ou seja, não é qualquer tipo de solução sustentável a médio e longo prazo para o setor, para que os recursos sejam sustentáveis e principalmente para que as pessoas tenham uma vida digna nas pescas. E esta solução que é apresentada, ou pelo menos aquilo que foi publicamente já apresentado, não garante isso. É uma solução sem visão e que destrói e que começa um caminho de destruição de um setor que é extremamente importante para a região, que é o setor das pescas. Depois de termos ouvido então a opinião dos partidos que não estão aqui representados, PCP, CDS e Bloco de Esquerda, vamos ouvir a opinião de PSD, PPM e Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Estevão, eu começava precisamente por si. Qual é a sua opinião a este plano de reestruturação do sector das pescas? Já ouvimos falar aqui em algumas medidas que fazem parte deste plano, nomeadamente a criação de incentivos para o abandono da atividade, a intenção de criar efetivamente uma convenção coletiva de trabalho. Qual é a opinião do PPM? Bom, muito boa noite, Roberto Moraes. Cumprimento também os senhores deputados José Ávila e Jaime Vieira e também os telespectadores que nos estão a ouvir. Eu devo dizer que, em relação ao plano, evidentemente, eu, da minha parte, espero que a comunicação que o Governo irá realizar ao longo desta semana, do plenário, possa trazer mais dados e possa pormenorizar um pouco mais aquilo que o Governo pretende fazer. A verdade é que, em relação a esta medida, ela estava prevista no programa do Partido Socialista e também no programa do Governo. Tinha aqui uma medida que identificava da seguinte forma: implementar um programa de reestruturação da frota de pesca, concilia apoio ao abate de embarcações com um regime especial de apoio à reforma antecipada de armadores e pescadores. Portanto, estava previsto e o Governo, neste momento, está a implementar um plano que ainda não pormenorizou e eu espero que essa comunicação te traga mais resultados e que traga de facto, mais informação. Eu devo dizer que o que eu acho é que os problemas da pesca já estavam identificados pelos diversos intervenientes, ou seja, não só pelos próprios pescadores e as suas organizações representativas, como também pelos diversos partidos políticos e até pelo próprio Partido Socialista, que realizou um relatório sobre esta matéria em 2012, e em que, por exemplo, apontava já alguns aspectos negativos que era urgente corrigir. Por exemplo, a subexploração da pesca, o aumento de esforços de pesca por via da modernização da frota, que o Partido Socialista reconhecia que não tinha gerido bem, a ausência de precauções para novas formas de exploração do mar, poucos resultados relativamente à certificação das pescarias ecológicas do peixe dos Açores, identificava também a deficiente fiscalização, as baixas qualificações dos recursos humanos, a falta de gestão racional da frota, etc, etc. Ou seja, há aqui um conjunto de pontos fracos que o Partido Socialista identificava, também os pontos positivos, mas essa parte aí deixo para o Sr. Deputado José Ávila ler, não vou gastar o meu tempo agora nessa abordagem. E depois dizia também um conjunto de desafios que se propunha, de facto, resolver. Bom, a verdade é que 6 anos depois, as questões que aqui estão identificadas continuam presentes no setor. Não vou dizer que não foram implementadas algumas medidas, foram, mas os resultados são pouco satisfatórios. São de tal forma pouco satisfatórios que o Governo do Partido Socialista tem agora a necessidade de apresentar um plano de reestruturação. Bom, para já, este plano de reestruturação tem uma verba, tendo em conta a dimensão do setor, é uma verba que não é suficiente, não é? É uma verba que não é suficiente. Porque, evidentemente, nós temos que proteger as pessoas que vão abandonar o setor e têm que o fazer de forma digna, temos que assegurar rendimentos dessas famílias, temos que continuar a assegurar que poderão exercer outras funções assim que saírem do setor, temos que compreender também
de que forma, a forma prática como o Governo Regional vai implementar estas reformas, mas de qualquer das formas a ideia que eu tenho é que, tal como está apresentado, e estou à espera de mais dados, tal como está apresentado, eu penso que este plano não resolve nada, a menos que se queira abandonar o setor. E eu acho que aí seria um erro estratégico tremendo por parte do Governo dos Açores, porque evidentemente que há agora uma fase muito otimista que tem a ver com o crescimento do turismo. Mas eu considero fundamental que a economia dos Açores continue a ser uma economia diversificada. A agropecuária tem uma importância tremenda e eu, da minha parte, quero preservar o potencial da agropecuária e quero preservar também o potencial da área das pescas. Eu penso que é possível melhorar o rendimento das pescas, modernizando o setor, reestruturando o setor, com certeza, mas com medidas assertivas, protegendo o rendimento das pessoas, protegendo a dignidade das famílias, qualificando os pescadores, e as suas respectivas famílias, que isso era um dos grandes desafios que era apontado há 6 anos e está longe de ter sido obtido. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias em que é necessário, de facto, implementar medidas, mas não estas, que, para já, com os recursos que são adotados e com aquilo que foi transmitido, aquilo que nós conhecemos através da comunicação social, eu penso que estas medidas são insuficientes e, como dizia o Sr. Deputado Artur Lima, isto é praticamente desvalorizar o setor. Eu não pretendo nada disso. Sim, Sr. Deputado Jaime Vieira, qual é a opinião do PSD e a sua a propósito deste plano de reestruturação? Bem, em primeiro lugar, queria congratular-me também pelo programa, uma vez que estamos a falar de pescas e é uma área que muitas vezes tem que ser mais badalada, mais reconhecido, porque é um sector que atravessa por grandes dificuldades. E neste sentido também gostava de, já em primeira mão, cumprimentar o Paulo por essa possibilidade e cumprimentar também os meus colegas Paulo Estevam e José Ávila, por também podermos debater um bocadinho um sector que cada vez mais continua a ter grandes problemas e que urge encontrar soluções. Logicamente que isto, em primeiro lugar, vem reconhecer o falhanço do Partido Socialista relativamente à área das pescas, uma vez que este setor encontra-se sem uma estratégia, não sabemos para onde caminhar a nível deste setor e que realmente demonstra algum desnorte por parte do Governo Socialista. Porque num passado recente apostou-se numa reestruturação da frota e passado 7 ou 8 ou 9 anos vimos agora dizer que temos frota em excesso e neste sentido, ora numa altura dá-se frota, outra noutra altura se quer-se retirar-se frota e este ping-pong constante encontra-se os pescadores a levar-se sempre de um lado e do outro sem poderem sair da realidade onde estão inseridas. Devo reconhecer que neste sector, logicamente que existem várias pescas, existem realidades diferentes consoante o seu contexto e que eu venho de um contexto onde realmente as coisas estão muito difíceis e refiro-me à falta de rendimentos e também da sustentabilidade de algumas espécies piscícolas. Devo dizer que nós concordamos com o estudo que foi feito, nisto estamos de acordo. Agora, aquilo que não concordamos e nem podemos concordar são com as medidas utilizadas, porque não sei o que quer que o Governo com essas medidas e eu acho extremamente impressionante com 600 mil euros queira-se apregoar o fim dos problemas ou o início do fim dos problemas da pesca. Se nós formos contabilizar 20 ou 30 mil por cada armador, vamos retirar, por exemplo, 20 embarcações, no universo de 500 e tal embarcações, estamos muito longe daquilo que se pretende e eu acho que é tentar atirar areia para os olhos, para realmente percebermos que este plano que o Governo está a tentar implementar não vai resolver nada. E eu depois, como também já foi dito, e muito bem pelo aqui deputado Paulo Estevam, é preciso perceber mais pormenorizado o que pretende o Governo Regional com esse plano de reestruturação das pescas. Ora vejamos.
É preciso perceber que 20 mil euros para um armador, mesmo que esteja na reforma, com as reformas miseráveis que os armadores recebem, vai hipotecar o futuro de muitas famílias. Também não vês aqui salvaguardado, e é uma também das grandes questões que o PSD tem levantado, tem a ver com os rendimentos dos pescadores. Vamos ter, senhor, atribuir 20 mil euros ou 30 mil euros, consoante depois os critérios a utilizar para o abate de embarcações, e agora deixa a pergunta no ar: o que será feito dos diversos pescadores que vão ficar sem uma embarcação? Vão ingressar novamente nas outras embarcações? Teremos novamente o problema das pescas? Vão para onde? Vão ser obrigados a emigrarem? São tudo questões que nós temos que perceber, não é só avançar com medidas, mas temos que salvaguardar certas e determinadas posições relativamente àquilo que se pretende efetuar. É que nós estamos num sector que eu continuo a defender, que temos que ser e que temos que nos tornar uma potência, e não num sector onde realmente pretende-se agora, depois de retirar embarcações. É, como eu já disse, uma situação complicada. É, como eu já disse também, que só demonstra, de certa forma, o reconhecimento do fracasso, embora sabendo que as dificuldades da pesca não podem ser apenas e só atribuídas ao Governo Regional, mas as medidas que têm vindo a serem tomadas, logicamente, que têm agravado e de que maneira esse tipo de... e este sector. Sim, senhor. Vamos ouvir o Sr. Deputado José Ávila. Foram feitas aqui já diversas críticas a este plano, nomeadamente eu gostaria de ouvir a opinião sobre o plano e, nomeadamente, também do Sr. Deputado Jaime Vieira falava nisso, que a efetivação deste plano é o reconhecimento do falhanço das políticas do Partido Socialista para as pescas. Ora, muito boa noite, Roberto, muito boa noite também aos colegas Paulo Estevão e Jaime Vieira. É sempre um prazer vir à RTP Açores e falar sobre qualquer assunto, mas este assunto também das pescas é um assunto que me diz muito e que já tenho vindo a representar o meu grupo parlamentar aqui nestes debates, e é sempre um gosto vir até aqui. É evidente que eu costumo dizer que acomodarmos-nos à situação atual é o mesmo que morrer devagarinho. É preciso mudar, é preciso fazer alguma coisa. E por isso é que não concordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Artur Lima, que diz que o Governo não tem ação. Antes, pelo contrário, o Governo apresentou este plano de reestruturação do sector das pescas na sequência de alguma crise que atravessou este sector no passado recente. E isso é uma boa notícia, porque se o Governo não reagisse é que seria muito mau. E, aliás, o Governo tem essa obrigação de tentar resolver o problema de um sector que é importante e que tem muita importância nas nossas exportações. Esse plano de reestruturação do sector das pescas não é feito pelo Governo sozinho. É feito pelo Governo em negociação com os parceiros sociais. Por isso é que é um processo mais moroso, é preciso afinar algumas coisas, é preciso consensualizar, e foi isso que aconteceu. E isto foi tudo na sequência do baixo rendimento que o sector teve no passado recente, como eu já disse. Mas estas medidas, por si só, não vão resolver o problema, como também foi dito pelo Sr. Deputado João Corvelo. Mas estas medidas são complementares às medidas que foram tomadas no passado. O Sr. Deputado Paulo Estevão trouxe ali um relatório que se chama Pescas nos Açores. Eu era relator desse grupo de trabalho. Portanto, eu é que apresentei esse trabalho, que fui o seu relator. E queria lhe dizer, de facto, o senhor só falou dos aspectos negativos, eu também, sinceramente, não estava à espera que falasse dos aspectos positivos, muito menos o Sr. Deputado Jaime Vieira, mas queria lhe dizer que nós, na parte final, e se tiver o cuidado de ver a parte final desse relatório que acabou de referir, houve 30 recomendações, muitas delas, a grande maioria, já foram acatadas nas decisões que o Governo depois tomou a posteriori. Também queria dizer que o Governo, há pouco tempo, mais propriamente em 2015, também apresentou um documento estruturante, Melhor Pesca, Mais Rendimento, com 27 medidas. E essas medidas já estão quase todas implementadas ou em vias de implementação agora a curto prazo. E essas medidas já estão a dar resultados. Se formos ver os resultados de 2017
das capturas e, sobretudo, dos rendimentos, já vemos muitas melhorias relativamente ao ano anterior. Só não vê quem não quer. É claro que, e eu tenho que dizer que este plano não é só mais um. Portanto, é a necessidade que o Governo tem de reajustar as medidas que já foram tomadas no passado recente sobre esta matéria. Por isso, não concordo quando o PSD diz que o sector quase colapsou nos Açores. Isso foi dito numa nota informativa. Aliás, eu digo ao contrário. O sector podia ter colapsado se o Governo tivesse atendido às exigências que o PSD fez sobre esta matéria. Porque o que o PSD quis fazer, em determinada altura, indo mesmo contra os próprios pescadores, era fechar toda a atividade durante algum período com um pagamento por parte da União Europeia relativamente a esse setor. E também não é verdade que o Governo tenha dado licenças a toda a gente, como é dito, também nesta comunicação que o PSD fez, isso é dito, e eu posso demonstrar que isso não é verdade, porque nos últimos 5 anos, de 2012 a 2016, passamos de 674 licenças para 577, portanto não tem nada a ver com um aumento de licenças, e também o número de pescadores teve uma redução importante durante esse período. O que quer dizer que algumas informações que o PSD traz aqui não são verdadeiras. E, além disso, ouvindo aquilo que o Sr. Deputado Jaime Vieira, porta-voz, neste caso do PSD, traz até aqui, dá a ideia que o PSD tem sido muito interventivo sobre esta matéria. Mas eu queria lhe dizer que, por exemplo, o Conselho Consultivo de Independentes, em 2015, apresentou um trabalho que é a base do programa eleitoral que o PSD apresentou aos açorianos em 2016. O próprio deputado Duarte Freitas dizia que tinha convidado a sociedade civil das 9 ilhas a dar um contributo para as linhas programáticas de um futuro governo do PSD. Portanto, convidou a sociedade civil toda e fez muito bem, que é assim que se faz. Esqueceu-se dos pescadores. Não há aqui nada sobre pesca. Portanto, a sociedade civil, nesta sociedade civil ficou excluída realmente um sector que é importantíssimo, que vale 20% das nossas exportações. Queria dizer mais. Relativamente às propostas do PSD, 2016 foi o nosso ano crítico relativamente a este setor das pescas. E eu vi uma proposta do PSD e fiquei incrédulo. O PSD que podia construir propostas no sentido de tentar melhorar um sector que estava a passar, de facto, por problemas graves, apresentou uma proposta de resolução, um projeto de resolução que só tinha 2 pontos. O primeiro, define e implementa a articulação com a Universidade dos Açores e com o setor um plano de salvaguarda para as principais espécies de demersais. E depois, define e aciona os mecanismos adequados para compensar os pescadores pelas perdas de rendimento derivados do período de defeso. Ora bem, se tivéssemos seguido isto, o setor tinha colapsado. Portanto, ainda bem que nem o Governo aceitou as propostas do PSD e ainda bem que os pescadores também não quiseram, apesar de abanarem com dinheiro para resolver esta situação. Sr. Deputado Paulo Estevão, destas medidas todas que estão em cima da mesa, qual é aquela que mais lhe agrada ver neste plano de reestruturação do sector das pescas? Eu digo-lhe uma coisa, eu tenho o hábito de estudar os programas do Governo. Vejo sempre e depois faço também requerimentos sobre a execução de cada um daqueles pontos do programa do Governo. A execução do programa do Governo na área das pescas na anterior legislatura foi muito baixa. Eu tenho um conjunto de requerimentos que não foram respondidos, exatamente porque o Governo não implementou as medidas que estava a planear. Eu penso que o grande problema tem a ver com a eficácia com que estas medidas são implementadas. E a verdade é esta. O Governo governa há 22 anos, um período longo, o período mais longo da história dos Açores, com um governo sempre do Partido Socialista. E a questão tem sido esta. Enganaram-se. A estratégia para o setor foi incorreta. Levou ao crescimento do número de embarcações, a reestruturação da frota, a modernização da frota, mas também ao esgotamento dos ecossistemas e, portanto, criou um problema enorme, não resolvendo outros que são estruturais, como, por exemplo, uma melhor distribuição do rendimento no âmbito do setor
e uma formação também, um aumento e uma melhoria muito substancial da formação nesta matéria. Eu, quando digo isto, não quer dizer que nada tenha sido feito. O que os resultados demonstram é que não foi feito o suficiente. Tanto é assim que o setor passou a conhecer uma crise de grande intensidade e com famílias, com um grande conjunto de famílias com graves dificuldades. Portanto, o que eu penso que tem existido é, do ponto de vista da produção teórica por parte do Governo e de muitos agentes, há aqui um conjunto de soluções que têm sido constantemente anunciadas. O problema tem a ver com a sua execução. A estratégia do Governo foi errada, criou um grande problema. Esse problema foi resolvido? Não foi. E tanto não foi que o Governo agora cria este conjunto de medidas. Pergunta-me, este conjunto de medidas deixa-o convencido que o Governo tem finalmente uma solução para o setor? Não, não me deixa. Com a informação que tenho neste momento, não me deixa. Os meios de resgate do setor e de reestruturação do setor são absolutamente insuficientes. Não é com este conjunto de verbas que vamos resolver a questão. A menos que se deixe um conjunto muito grande de famílias, ainda por cima, em núcleos já com dificuldades socioeconómicas, se queira deixar estas famílias completamente desprotegidas, que é isso que irá acontecer. Portanto, eu não acho que este plano tenha os instrumentos financeiros suficientes para ter sucesso. Não estou, e estou preocupado com outros pormenores do plano, que, como lhe disse, eu não gosto de estar a falar sobre alguns assuntos sobre o qual ainda não existiu a pormenorização necessária. Estou à espera da comunicação do Governo. Mas, por exemplo, em relação à mobilidade dos pescadores. Bom, esta medida vai ser implementada e de que forma? Vai ser implementada, em primeiro lugar. De que forma é que será efetuada? Portanto, tenho dúvidas sobre esta matéria. Gostava de ver esclarecidas. Aliás, depois, no âmbito da comunicação do Governo, penso fazer algumas questões específicas sobre esta matéria. Há uma coisa que todos os açorianos e as pessoas que estão no setor percebem. Do ponto de vista da disponibilidade financeira por parte do Governo, em relação à implementação prática, não vejo que seja o suficiente, nem de perto nem de longe. Sr. Deputado Jaime Vieira, houve aqui diversas críticas e acusações do Sr. Deputado José Ávila, nomeadamente uma simpáticas, acusações simpáticas, de que o PSD tem andado esquecido das pescas e aquelas propostas que apresenta, pelo menos segundo o Sr. Deputado José Ávila, não deviam apresentar, ou pelo menos teriam levado ao falhanço da pesca nos Açores. Qual é a sua opinião e já agora em relação a este plano, também considera que a verba é insuficiente? Em primeiro lugar, nós ao longo dos tempos temos sabido como é que o Partido Socialista também consegue dar a volta para fugir a certas questões. E mais uma vez, gosto também de desviar a atenção daquilo que nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir as pescas. E neste sentido, muitas vezes, há sempre essa estratégia para fugir aquilo que são as suas responsabilidades, porque os açorianos votaram, eu gosto muitas vezes de referir, no Partido Socialista para governar, e cabe ao Partido Socialista realmente resolver os problemas e não fugir e atirando para cima dos outros, dos meios dos SES. O que tem em causa é que é muito mais importante nesta altura, o que tem em causa é que há um sector onde mais de 2.000 pessoas dependem deste sector, e um sector ainda, e infelizmente, onde muitas pessoas têm baixos rendimentos. E aquilo que nós gostaríamos também de ver esclarecidos é de que forma, e através desse plano, de que forma o Governo irá resolver, por exemplo, os baixos rendimentos que algumas comunidades pescadoras ainda atravessam e que foi reconhecido ainda recentemente pelo grupo parlamentar e pelo Governo quando uma visita a algumas dessas localidades. Isso é uma das questões que nós queríamos e que é fundamental. Mais do que saber, nesta altura, quais são as propostas do PSD que não está no Governo, é fundamental saber como se vai resolver os problemas dos baixos rendimentos dos pescadores. Podem dizer também, como já disseram aqui, e que eu aceito, que no ano de 2017 melhorou-se relativamente a 2016. Fantástico. 2016 foi o pior ano da história da pesca nos Açores, ou seja, pior do que aquilo é dizer que bateram no fundo. E neste sentido, acho que comparar 2017 com 2016 não é
não é vantagem nenhuma, porque, como eu já disse, não pode haver comparação possível com 2016. Se nós também percebermos, em 2017, o maior número de capturas de detenidos, estamos também, de certa forma, a caminhar para aquilo que foi uma melhoria. Mas o PSD apraz para essa melhoria. Nós estamos aqui, não queríamos que ficasse como 2016. Queremos é que caminhamos sempre para ficar no auge e a pesca que seja um auge, e é para isso que nós esperamos e é por isso que nós estamos também aqui a debater essa questão. Realmente, este plano, aquilo que nós estamos a ver é que estão a incentivar para que algumas embarcações, ou estão a incentivar para que as pequenas empresas ligadas à pesca deixem de continuar na pesca. E quando se diz que é uma forma de retirar pessoas de uma forma digna, digno não é disto, porque digno vamos continuar, como eu já disse, a tirar pescadores para o desemprego. Pode-se dizer quase que obrigar a emigrar, e aí põe as questões familiares, vão ter que sair da sua casa, vão ter que abandonar os seus filhos, vão ter que sair da sua ilha, vão ter que se adaptar a uma nova realidade, e não é isso que os pescadores esperam deste governo socialista. Porque, acima de tudo, é preciso não esquecer que o que está em causa e o grande problema da pesca nos Açores tem a ver exatamente em algumas localidades com a questão da sustentabilidade e a questão também dos baixos rendimentos. E isto, para já, é que tem que ser a prioridade do governo dos Açores, é resolver essas duas situações, porque num passado recente, se o Partido Socialista estivesse atento ou tivesse interpretado de melhor maneira aquilo que eram os avisos, quer seja da Universidade dos Açores, quer seja dos cientistas, quer sejam também dos partidos políticos, não se teria chegado aonde chegamos, que é agora pagar para desistirem da pesca, quando a pesca que tem que ser incentivada, quando os pescadores têm que ser agraciados para que continuem realmente a permitir que esta situação seja uma situação diferente daquela que nós estamos. Isso tudo é muito bonito, existem mais rendimentos, é verdade, de certa forma pode ser verdade, mas também leva-nos um caminho que é o seguinte: isto não deixa de ser uma fatalidade. O peixe está mais caro, que há menos peixe. E o amanhã como é que será? E o depois de amanhã como é que será? Vamos continuar com essa diminuição de pescado? Os açorianos hoje em dia já não comem peixe. É preciso repararmos. Os açorianos hoje em dia, para comerem peixe, têm que pagar e pagar muito. E se basta ir a um mercado, basta ir a um restaurante para vermos o quanto disparou o preço do peixe. E não é isso que os açorianos merecem, nem é isso que os nossos pescadores, que são homens valentes, também merecem. Merecem outro tipo de atenção por parte do Governo Regional. Aqui, que eu também gostaria de acrescentar que o Partido Socialista e o Governo Regional, nesta altura, preocupa-se muito e tem muita atenção, como já foi dito, que haviam os parceiros sociais, mas preocupa-se muito com os armadores e com os grandes armadores, e que nós também preocupamos. Aquilo que o PSD se preocupa são com os pequenos armadores, os tais que o Governo prepara-se para pôr na prateleira, os tais que o Governo prepara-se para fazer com que eles abatem, dando a ilusão de 20 ou 30 mil euros. 20 ou 30 mil euros não dá para sobreviver em famílias numerosas para mais 2 ou 3 anos. E depois o que vão fazer os armadores, como eu já disse, com reformas miseráveis. E a grande questão é, e os pescadores que vão ser tirados para o desemprego? Temos que pensar nesses também. Terminam 6 meses, o que é que depois de que é que vão sobreviver? E são tudo questões que nós Partido Político, nós PSD, estamos muito preocupados e que realmente esperamos que na próxima quinta-feira todas essas questões sejam postas acima da mesa e possamos ser esclarecidos. É isso que pretendemos na próxima quinta-feira. Sr. Deputado José Ávila. Ora bem, muito bem. Se for para estar aqui a responder, eu vou ter um problema, porque vou ter que responder a todos. Mas, relativamente aos avisos da Universidade dos Açores, eu queria que ficasse aqui bem explícito que a Universidade dos Açores tem sido parceira na elaboração destes documentos. Portanto, ao ser parceira, tem um estatuto completamente diferente. Portanto, não é a Universidade dos Açores que pensa de uma maneira e que o Governo está a fazer uma coisa completamente diferente. Não, são parceiros nos estudos que têm sido apresentados, nos trabalhos que têm sido apresentados e têm colaborado também na procura de decisões para tentar resolver os problemas que existem. Porque os problemas não vão acabar. Os problemas na pesca, como todos os setores, vão continuar a existir, é preciso minimizá-los.
O Sr. Deputado Jaime Vieira falou aqui na questão do preço do peixe, está muito caro, etc. Só na economia da União Soviética é que havia preços que o Estado punha e impunha. Aqui há a lei da oferta e da procura. E, portanto, os mercados são regulados por isso. Portanto, aqui acho que é demagógico vir para aqui agora falar que o preço está muito caro, que os açorianos não comem peixe, etc, etc, etc. Portanto, é uma demagogia pura e simplesmente. Relativamente à questão do Partido Socialista, está muito preocupado com os grandes armadores. Nada de mais falso. Aliás, o Partido Socialista sempre se preocupou foi com os pescadores. Com os pescadores. E é evidente que nestas coisas não há trabalhadores se não houver patrões, não é? Portanto, é preciso também atender aos dois sectores, o empresariado e também aos trabalhadores. Mas aqui gostaria muito também de ouvir o que é que pensa o PSD sobre, por exemplo, a Convenção Coletiva de Trabalho, que para mim é uma questão estruturante para os pescadores açorianos. Isto é um processo que já leva algum tempo, é um processo sensível, é preciso também consensualizar com várias áreas, mas gostaria muito também de perceber o que é que o PSD diz sobre esta matéria. Relativamente à questão da mobilidade, que já foi falada aqui, a mobilidade de pescadores entre ilhas já existe. O caso da Graciosa, por exemplo, é um caso já conhecido. Há pescadores de rabo de peixe que neste momento estão a exercer a sua atividade, e muito bem, na Graciosa já há alguns anos. A experiência tem corrido muito bem, as pessoas têm-se adaptado, e é claro que, portanto, se a experiência é boa, sabemos exatamente em que comunidades pescatórias é que existem embarcações a mais. Se houver a possibilidade de transferir esses profissionais para outras ilhas, e algumas que eu tenho visitado, que têm dito exatamente que têm falta de mão de obra nesta atividade, no caso de São Jorge, já há várias vezes que fui lá, isso é sempre referido, portanto, tenho a impressão que vai ser um processo relativamente fácil, porque ele já se faz sem grandes contrapartidas, portanto, e acho que daqui para lá poderemos fazer estas questões, podemos resolver esta questão também com alguma facilidade. O Sr. Deputado João Paulo Crivella há bocadinho disse que estava tudo mal, sobretudo nas ilhas pequenas. Portanto, eu quero contradizer o Sr. Deputado João Paulo Crivella, e aliás os pescadores se calhar dessas ilhas pequenas não vão gostar daquilo que ele disse, porque é exatamente nas ilhas pequenas em que se conseguem melhores rendimentos do sector, deste sector. Existem alguns problemas, e ele falou ali num problema relativamente aos transportes. Escoamento de pescado. O escoamento de pescado. É verdade que pontualmente existem algumas situações que não se conseguem resolver. Mas também é verdade que a SAT, nos últimos anos, tem feito um esforço tremendo para tentar resolver, caso a caso, a exportação do pescado a tempo e horas, de maneira que consiga chegar aos mercados a tempo e horas e, sobretudo, com alguma valorização. Algumas vezes, reconheço que algumas vezes as coisas não têm corrido bem, mas a grande parte das vezes tem sido feito sem qualquer tipo de problema. E é justo também reconhecer isso. Sr. Deputado Paulo Estevam, o Sr. Deputado José Ávila lançou aqui um repto ao Sr. Deputado Jaime Vieira, mas eu colocava precisamente assim a opinião sobre a Convenção Coletiva de Trabalho. O que é que acha que deverá contemplar esta Convenção Coletiva de Trabalho, uma vez que era, e como eu referi logo no início, era tão esperado e exigido mesmo por quem está no sector? Já vou a essa questão da Convenção, mas deixe-me dizer só o seguinte. Nas ilhas mais pequenas há problemas. Olha, por exemplo, muito rapidamente, não posso deixar de dizer isto, em relação ao escoamento, eu próprio tenho muitíssimos requerimentos a apontar que na data tal não foi possível escoar o peixe, porque uma das respostas que o Governo tinha dado a um requerimento que eu tinha feito é que não, era escoado sempre. A resposta foi esta. Depois, a partir daí, eu utilizei sempre essa frase, cada vez que falhava, e falha muitas vezes. Portanto, o escoamento falha, de facto, muitas vezes, e não é feito nas ilhas mais pequenas. Não quer dizer que seja algo que acontece sempre, mas acontece demasiadas vezes, e realmente perder um dia, 2 dias, 3 dias, o produto desvaloriza, o pescado desvaloriza.
Outros problemas, por exemplo, a grua no Corvo, um tormento, a grua, nós temos sempre problemas com as gruas e isso afeta muito a atividade da pesca e, portanto, é já um problema que eu tenho levantado muitas vezes também no Parlamento e em diversos requerimentos. Isto só para falar um caso específico, que é o caso da Ilha do Corvo. Depois, dizer-lhe o seguinte, há reptos, há pouco o Sr. Deputado José Ávila dizia, bom, mas nós já resolvemos muitos problemas. Não, os principais problemas apontados aqui não foram resolvidos. Distribuição desigual dos rendimentos não foi resolvido. Isso é um problema que se mantém no setor. A recuperação dos estoques, que era considerado também um problema fundamental, não foi resolvido. Continuamos a ter o problema 6 anos depois, quando continuamos a ter o problema em que os estoques não foram realmente recuperados, e isso é um dos grandes problemas do setor atualmente. A formação profissional, garantindo uma formação e que eles pudessem entrar numa outra área de atividade. Esta é uma matéria em que os resultados não são positivos. Ninguém pode considerar que os resultados são positivos e que neste momento existe um conjunto de profissionais preparados para entrar noutras áreas. Não existe, isso não é verdade. Depois, escoar e diversificar a produção. Foram conseguidos alguns resultados, mas também acho que os resultados estão longe de serem positivos nesta matéria. Transformação dos produtos de pesca, que era fundamental, era a grande revolução que tinha que ser feita. Bom, aqui também estamos muito longe. E, finalmente, um campo que era considerado um campo estratégico, a aquacultura. Estamos agora a dar os primeiros passos e, portanto, há 6 anos atrás era anunciado como uma grande revolução e, neste momento, continuamos a ter resultados muito baixos em relação a esta matéria. Eu sei que o Governo confia que possam existir agora desenvolvimentos nesta matéria, mas a verdade é que já se passaram 6 anos e, ao longo destes 6 anos, isto não foram alcançados os resultados que estavam planeados. Em relação à Convenção. Bom, em relação à Convenção... tudo depende do seu conteúdo. Tudo depende do seu conteúdo. Mas se forem garantidos os rendimentos dos trabalhadores, se existir uma melhor distribuição dos rendimentos, se os trabalhadores forem protegidos em relação a períodos de menor atividade, bom, isso será positivo. Mas, mais uma vez, espero, porque o diabo está nos pormenores, espero os pormenores em relação ao acordo. Sr. Deputado Jaime Vieira, da Convenção Coletiva de Trabalho. Bem, relativamente a este assunto, logicamente que aquilo que o PSD já o defender também, nós queremos, acima de tudo, trazer justiça social para este sector. E este setor só tem justiça social se realmente a riqueza adquirida durante o dia-a-dia for melhor redistribuída. E nada melhor, logicamente, que esses contratos de trabalho que já se apregoa, e já se apregoa muito. Aquilo que nós pretendemos é que realmente o pescador, ao sair de casa, ou enfrentar os perigos inerentes a uma vida no mar, receba e venha para casa com o dever cumprido e que tenha também sustento para poder, junto da sua família, viver de uma forma mais digna, porque alguns pescadores vivem com grandes dificuldades e que nós temos vindo a assistir. Relativamente a essa questão, nós estamos de acordo, digo agora, e o PS já o defender isso, estamos de acordo realmente com os contratos de trabalho que possa haver. Agora, é preciso não esquecer também que já se devia ter feito esse trabalho, ou pelo menos estudado, a capacidade das diversas embarcações ou das diversas pequenas empresas, vamos assim chamar, em fazer esse tipo de contratos. É preciso perceber como é que está, é preciso perceber que os rendimentos têm mesmo os próprios armadores para poderem ao depois também fazer o contrato de trabalho, e há muito para fazer. Agora, que não tenhamos dúvidas que uma das soluções para haver uma maior redistribuição será essa. Relativamente à demagogia que foi dita aqui pelo deputado José Ávila, da minha parte, eu devo dizer o seguinte: não é demagogia. Já assisti a diversos debates em que o Governo chama para si o pescar menos e vender melhor. Isto não é uma estratégia do Governo se não for uma medida. Isso é uma fatalidade, não há hipótese. Há menos peixe, tem que ser vendido mais caro. As coisas são desta forma, não é demagogia, e repito aquilo que disse, é uma fatalidade, porque efetivamente há menos espécies, há menos peixe a ser capturado, e os gráficos demonstram exatamente isso. Aquilo que eu também gostaria de ressalvar é que este sector, ainda vamos a tempo de recuperar o sector, agora temos é que
ter consciência que é preciso tomar as medidas certas para que realmente se possa modificar o estado quase caótico que a pesca em alguns contextos, em algumas localidades se encontra. Sr. Deputado José Ávila. Bem, relativamente à questão da demagogia, eu queria dizer que o Sr. Deputado Jaime Vieira estava a dizer que pesca-se menos, o preço aumenta. Normalmente é verdade, mas, por exemplo, curiosamente, até o dia 28 de fevereiro é precisamente ao contrário. Pescou-se mais e ganhou-se mais. O preço médio também aumentou. E queria dizer também, o Sr. Deputado disse que o ano 2016 tinha sido o pior ano de sempre desde que há registro na pesca. Bem, se formos falar em termos de rendimento, desde 94 existem 9 anos que são muito piores que o ano de 2016. Bem, eu queria dizer que as medidas que foram implementadas tiveram a ver com o aumento do rendimento dos pescadores. E isso foi conseguido. Se fizermos uma análise às capturas, por exemplo, a captura do Gorajo e do Peixão, nós, de 2012 até 2017, diminuímos 631 toneladas para 498. Mas ganhamos mais de 2 milhões de euros nesta pescaria. O preço médio do Gorajo e do Peixão, portanto, fazendo a conta aos dois juntos, aumentou de 8,21 em 2012 para 14,09 euros em 2013 por quilo. O que quer dizer que, ao longo de todos estes anos, tem-se feito algum esforço no sentido de começar uma reestruturação que não é agora, já começou há algum tempo. Por exemplo, a implementação de reservas em todas as ilhas. É uma questão que já está implementada há alguns anos e está a dar bons resultados. E, aliás... O problema está na fiscalização. A fiscalização, é verdade que a fiscalização, se calhar, ainda não é suficiente, mas tem melhorado ao longo dos anos. Nós temos visto as ações inspectivas, quer da Inspeção Regional de Pescas, quer da própria Marinha Portuguesa, têm aumentado, e no outro dia saiu uma notícia que o ano 2017, as inspeções da Marinha Portuguesa aumentaram cerca de 20%. É claro que estas coisas, o caminho faz-se caminhando. É preciso também ter esse cuidado de perceber que não se pode fazer isto tudo em poucos anos. Isto é um processo, mas, de qualquer maneira, nós temos recebido algum feedback das associações de pescadores que dizem que já tem melhorado relativamente às inspeções. E há outra coisa, há outras medidas que vão ser implementadas, como videovigilância, como câmaras em cima das lotes, dos portos, para tentar também precaver da venda fora da lota. Portanto, são tudo medidas que, no seu conjunto, têm colaborado para que o peixe seja mais valorizado cada vez mais. E isso deve ser um desígnio de todos os partidos. Porque se estamos preocupados com uma classe, é claro que queremos que ela também aumente o seu rendimento. Srs. Deputados, terminamos o nosso tempo. Agradeço a vossa presença aqui. Terminamos então mais uma edição do Parlamento. Já sabe que pode contar na próxima semana com mais um programa. Até à continuação de uma ótima semana e de uma boa noite.